Queridos, estamos numa conferência do Espírito Santo intitulada Poder e Glória. Quem já esses dias se encheu desse poder, dessa glória de Deus? Hein? Não, irmão, porque já estamos no último dia, é o transbordar, amém? Vocês estão até com medo de levantar a mão, né? Vamos lá de novo. Quem aqui se encheu do poder e da glória de Deus nesses dias? Então deixa eu fazer uma pergunta, igreja. Quem aqui quer mais poder de Deus? Para quê? Porque esse é o ponto. Quando nós perguntamos, e é válido, né? Quando nós perguntamos sobre poder de Deus, quem vai dizer eu não quero poder de Deus? Todos nós, como acabamos de ver, quando eu pergunto, inclusive um pregador pergunta empolgado, quem quer o poder de Deus? Eu grito, eu! Agora a pergunta é, para que eu quero o poder de Deus? Porque não adianta querer poder se eu não entendo a finalidade dele. Não adianta eu clamar para Deus dizendo, Senhor, me dá poder, eu quero viver a tua glória, se eu não entendo para que o poder é dado. Porque esse é o problema de clamar por um poder que eu não entendo a finalidade. Eu vou querer usar o poder para mim, não para ele. Pode dar glória, irmão, tá bom? Tá tudo certo. Amém? Tem pentecostal aqui? Então prova. Prova, irmão. Então não adianta, irmãos, nós precisamos entender para que o poder é dado. Porque no momento que eu clamar dizendo, Senhor, me dá poder, eu quero o teu poder, eu preciso entender qual é o propósito do poder de Deus. E eu estava orando sobre esse tema da conferência e Deus falou comigo num voo. Ele falou a seguinte frase: eu dou poder para que vocês me deem a glória. Eu quero que você entenda algo nessa manhã. Deus escolheu partilhar de algo que era dele, o poder, mas escolheu não dividir a sua glória. Está entendendo? Deus não tem problema com partilhar do seu poder. Ele tem problema com você querer usurpar a glória que não é sua. Então, se eu entendo qual é o alvo, qual é o objetivo do poder, eu preciso entender que o poder ele vai desembocar num objetivo: que Deus receba toda a glória, que Ele seja conhecido. 2, glória. Você não está me entendendo, mas até o final você vai entender em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quem não entende o destino do poder não está apto para recebê-lo. Vou falar de novo de uma forma melhor. Não adianta você clamar 3 dias por poder se você não entende aquilo que não te diz respeito. Você pode clamar 3 dias pedindo poder, mas se você não entender o destino dele, você não está pronto para receber. Ai, pastor, não era essa pregadora que eu queria a pregadora que ia falar que eu vou ter tudo. Queridos, a Bíblia vai falar ali em Atos capítulo 1, verso 8, e não tem como falar de poder e não lembrar desse texto. Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer, e é o versículo da minha mensagem: mas recebereis. Não, fala que nem pentecostal, irmão. Não é porque eu estou dando cajadada que você tem que ficar murcho. Amém? Mas recebereis ao vir sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos de novo. Mas recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Agora veja bem, como eu já venho introduzindo o assunto, nós podemos entender que o poder não é para nós mesmos, mas para nos tornarmos aquilo que Ele quer que nós sejamos. O texto vai dizer: e recebereis poder quando? Quando descer o Espírito Santo. Para quê? Para ser as minhas testemunhas.
Então ele está falando claramente: ei, o poder não é para você usufruir da forma que você quiser, para você ser o que você está afim de ser, ou para você conquistar aquilo que você está afim de conquistar. Não, o poder é para você se tornar aquilo que ele está dizendo: minha testemunha. Então, se você não entende o destino do poder, você vai ficar clamando por um poder sem propósito, e Deus não vai dar aquilo para você que você não entende o propósito daquilo que Ele está te dando. Olha para alguém perto de você e fala para essa pessoa: a gente vai querer o poder do jeito certo. Então o poder é para que a gente possa se tornar aquilo que Ele quer de nós, que nós nos tornemos testemunhas. Quando nós vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, e nós olhamos para essa palavra, e recebereis poder, essa palavra no original grego era a palavra dunamis, a palavra dinamite, poder explosivo, poder residente. Então nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando que o texto está dizendo: e recebereis poder, ou seja, recebereis um poder residente, uma dinamite, um poder explosivo, que é capaz de transformar o lugar aonde você chega, que é capaz de mudar o cenário aonde você está, porque o que uma explosão faz é isso. Você sabia que às vezes para você construir algo novo, você tem que acabar com o antigo? Às vezes você coloca uma dinamite para implodir, para que você possa construir algo novo. Então entenda uma coisa: o poder residente, ele é capaz de derrubar aquilo que não vai dar continuidade, para estabelecer aquilo que é eterno. Então o texto está dizendo: você vai receber esse poder, e quando eu entendo que eu estou carregando esse poder explosivo, eu entendo que isso transforma ambientes. Vou tentar te explicar de um outro jeito. Aonde você chega, o ambiente precisa mudar. Aonde você está, a atmosfera precisa ser transformada. Você não precisa chegar para o pastor e falar: pastor, ora por mim para que meu trabalho mude. Não, se estabeleça na realidade que já está dentro de você, e chegue naquele lugar dizendo: o reino de Deus está sendo estabelecido. Eu tenho um poder residente, eu tenho um poder explosivo, e esse poder que habita dentro de mim, ele vai mudar essa atmosfera, ele vai mudar o ambiente aonde eu chego, porque afinal de contas a Bíblia vai dizer que você e eu somos embaixadores de Cristo, ou seja, representante. Agora veja bem, algo que nós precisamos aprender desse versículo. Eu vou trazer 3 princípios aqui que nós precisamos. Continua comigo um pouquinho mais. Isso, vocês também. Isso. Estou em casa, né, pastor? Já toquei com os meninos já uma vez aqui. Então esse é o problema da intimidade. Queridos, o poder, aqui esse texto ele vai trazer para nós alguns princípios que nós precisamos considerar. E eu quero falar sobre 3 princípios nessa manhã através desse texto. Lembre-se: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o primeiro princípio que eu quero que você entenda nessa manhã, para alinhar o seu coração e que você possa receber aquilo que você tem clamado, que você entendeu, você precisa compreender é que o poder não é nosso. Ai, Lola, já sei, receberei poder. Sim, a gente precisa entender que o poder não é nosso. Se o texto está dizendo e recebereis poder, significa que alguém vai dar esse poder. Se alguém vai dar esse poder, significa que esse poder não é produzido por você. Esse poder não é produzido por mim. Por que você está falando aquilo que é óbvio? Porque para muitas pessoas não tem sido óbvio que o poder não pode ser produzido na força do braço. Deixa eu falar rasgado? Posso? Só para esse lado eu posso. Os outros estão na dúvida. Tem muita gente querendo produzir aquilo que não consegue produzir na sua autocapacidade.
Tem gente querendo produzir a transformação, tem gente querendo utilizar os seus argumentos para convencer, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence. Tem gente querendo produzir milagre na força do seu braço. Tem gente querendo produzir manifestação na força do seu braço. Tem gente querendo produzir sinais na força do seu braço, como se poder se produzisse. Não, entenda uma coisa: poder você não produz, poder você recebe e manifesta. Poder você recebe, e depois de receber você manifesta esse poder. Você não pode criar o poder, você não pode provocar o poder. Você precisa receber o poder, porque esse poder veio de alguém, e esse alguém que dá o poder é aquele que é dono do poder. Quem está me entendendo nessa manhã? Porque eu posso ser mais clara, e eu vou ser. E vou repetir: Deus partilhou do seu poder, mas não divide a sua glória. E eu quero que você entenda aqui por quê. Porque o poder, ele precisa estar sujeito a dar a glória a quem é devida. Porque se eu não dou a glória a quem é devida, eu não estou capacitado para ser o lugar que vai receber esse poder, que vai ser manifesto aonde eu chego. Eu vou até carregar alguma coisa, eu não vou saber o que fazer com ela. E do que adianta você carregar algo muito valioso se você não sabe o que fazer com aquilo? Então eu preciso entender que o poder, ele não é somente algo que eu recebo, mas o que eu tenho que fazer com ele. Então, antes de falar o que eu tenho que fazer, eu quero começar falando o que eu não tenho que fazer. O poder, queridos, eu não uso o poder para minha autopromoção. Diga para essa pessoa do seu lado, diga: não tente usar o poder de Deus para se promover. Não fala que nem pregador, irmão. Já seja profético, em nome de Jesus. Por que, pastor, eu não posso utilizar o poder para a minha autopromoção? Porque eu já falei, Deus não divide glória. O poder que Ele te dá não é para que você resolva a sua crise de rejeição. O poder que Ele te dá não é para que você possa utilizar do sobrenatural para que as pessoas comecem a te aceitar, porque você se sente aquele que não foi amado. Não, se a pessoa de Cristo Jesus não for suficiente para te fazer sentir aceito, não é o poder que vai te fazer sentir. Você não recebe poder para você se sentir abraçadinho. E agora todo mundo me ama, por quê? Porque o paralítico andou. Tem muita gente querendo poder, para quê? Para que todo mundo olhe e fale: esse aqui é usado, esse aqui é de Deus. Desde quando o dom valida caráter? Esse é o problema, quando eu quero me valer do poder para tentar resolver as minhas questões emocionais. Não! Veja bem, queridos, a Bíblia vai falar lá em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, que chegam os discípulos depois de ter feito um monte de coisa. Eles chegam para Jesus, e o texto vai dizer, Jesus fala: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não, mas peraí, pastora, deixa eu entender. Quer dizer que eles foram, realizaram milagre, expulsaram demônio, fizeram um monte de coisa, e quando chegam, Jesus fala: não te conheço. E aí que a questão não é se você o conhece, a questão é se ele te conhece. Só estou vendo gente desanimando. Ainda bem que eu não posso ver os de cima, está obscuro. Tem gente comigo lá em cima? Amém?
Então entenda bem, queridos, a questão é se Ele me conhece. E entenda uma coisa, Ele não vai te conhecer por você pegar o que é dele e manifestar, porque aquilo que é dele Ele já conhece. Ele vai te conhecer pelo quanto você se relaciona com Ele. Então não é o poder que vai te tornar aceito. Eu não posso usar o poder para a minha autopromoção. Para o que mais? Eu não posso usar o poder para o meu conforto. Como assim? Eu começo a me movimentar no poder para começar a reivindicar algumas coisas. Ah não, porque agora eu sou usado por Deus, está comigo. Você não viu que o profeta falou que ele vai me usar? Você não viu que Deus tem um carinho especial comigo? Então, não vem me tratar de qualquer jeito, porque agora eu. Não, o poder não é para exigir conforto, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a definição de testemunha, que é o alvo do poder, vai dizer no original, aqueles que por seu exemplo provaram a força e genuidade da sua fé em Cristo, por sofrer morte violenta. Então quem está querendo poder para conforto, não entendeu o que é ser testemunha. Porque até onde eu estou estudando, ser testemunha é quem se sacrifica e não quem está caçando conforto. E aí tem gente que, lógico, vai olhar para mim e falar assim: pastor, eu discordo, porque a Bíblia diz que eu tenho que comer o melhor dessa terra. Defina melhor. Aí eu entendo que eu tenho que ser feliz. Defina feliz. Porque esse é nosso problema. Nosso problema é que nós queremos pegar conceitos do mundo e adaptá-los à palavra, quando Deus não negocia princípio. Se for para Deus, você faz, irmão. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Cash Luna pregar. Eu sei que agora ele está bombando aqui no Brasil, mas eu que sou uruguaio, irmão, o Cash Luna é conhecido para mim desde a adolescência. Já ouvia ele. E eu estava ouvindo ele pregar e ele falou uma frase que me impactou naquele momento. Ele disse assim: eu já fui daqueles que zombou de Jesus. E hoje, Jesus me dá o privilégio de poder pregar a respeito dele. E ele falou uma frase: você não pode pedir por privilégios quando Deus está te dando uma oportunidade. Entenda uma coisa: o poder que Deus possa vir a te dar, não é para que você comece a fazer exigências, agora todo mundo me sirva. Não, é para você se tornar mais servo. Por que o poder também não é? Eu não recebo poder. Essa aqui vai doer. Vou até beber água. Dá uma cotovelada santa no irmão. Que eu sei que isso aqui não tem aqui em Brasília. Deus não te dá poder para competir com os outros. Eu não uso poder para competir com ninguém, para me colocar em vantagem sobre os demais, porque tem muita gente achando que é isso. Irmão, tem até gente querendo orar e jejuar mais. Não é para ter mais relacionamento com Deus, é orar e jejuar mais para que Deus faça mais através dele, porque fazendo através dele, ele vai se sentir superior a outros. O objetivo certo com a motivação errada. Eu quero ser usado, uhul! Não é isso que a gente canta? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Eu não sei se você reparou, uma ponte só tem um objetivo: ser pisada. E a gente canta. Você está comigo, irmãos? Você continua me amando? Não, porque é mandamento. Então, queridos, eu não posso
posso querer poder, eu não posso querer ser usado por Deus. Que Deus derrame do seu poder, que eu seja habilitado para chegar num lugar e algo acontecer, para que depois eu chegue e fale: mas Deus está fazendo na minha vida, não está fazendo na do outro. Aí você pesa. Não, está utilizando poder da forma errada, não entendeu nada. Por quê? Porque não é o poder que vai validar a sua competência perante os outros. Porque o objetivo do poder não é te tornar mais do que o outro. Por quê? Porque testemunha valida o outro. Você receberá poder e será minha testemunha, tá? O que significa? Testemunha não é para testemunhar por si mesmo, é para testemunhar em prol do outro. Então não é para competir com o outro, é para validar o outro. Então olha para alguém aí perto de você e fale para essa pessoa: você quer poder? Pergunta para ela: você quer poder? Tem uns que já está assim: não quero. Não, irmão, não. Não desiste não. Em nome de Jesus. Não é para desistir, é para alinhar. Não é para desistir, é para andar em retidão. É para entrar no eixo. Fala para esse irmão: é para entrar no eixo. Então diga para essa pessoa: você quer poder? Então valida os outros. Irmão, entenda uma coisa. Agora eu vou falar um pouquinho pesado. Só agora. Veja bem. Tem gente achando que a manifestação do poder tem a ver com quem fluiu. Vou falar de novo. Tem gente achando que a manifestação do poder de Deus tem a ver com quem está fluindo. E quem está fluindo por ter manifesto esse poder está em vantagem sobre o outro, porque de repente não manifestou da mesma forma ou na mesma proporção que eu estou manifestando. Então eu estou recebendo poder, e aí estou começando a avaliar e falo assim: que poderoso que é o pastor Esdras. Não, poderoso é Deus. Ele é vaso. A gente começa a achar que tem a ver com o instrumento e não com aquilo que ele carrega. E a gente começa a confundir as coisas, e a gente começa a olhar uma pessoa usada por Deus, e a gente começa a achar que tem a ver com a pessoa, e não com aquilo que Deus está fazendo através dessa pessoa. E aí qual que é o problema? Que se eu não entendo para onde que vai a glória, de nada serve ser usado, porque ser usado por ser usado, Deus usou uma mula. Pronto, agora nos chamou de mula, pastor. Irmão, nós precisamos entender. Não é só ser usado. Não é dizer: ai, Deus está fazendo comigo, Ele me achou no meio da multidão, Ele me achou, vou ser usado. Não, é como eu estou dizendo, ser usado por ser usado, Ele usou um animal. Agora a pergunta não é se eu estou sendo usado, isso não quer dizer nada. A questão é: por que Deus escolheu você para te usar? Deus, por que o Senhor me escolheu? Porque eu reconheço que nada vem de mim. Porque eu reconheço que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então se o Senhor quiser fazer em mim, através de mim, eu estou disponível. Por quê? Porque se o Senhor enviar o seu poder, e se o Senhor manifestar o seu poder na minha vida, eu me comprometo a te dar a glória. É Ele quem precisa ser glorificado. É por isso que nós precisamos alinhar dentro de nós. Deus dá o poder, Ele é o autor do poder, é Ele quem escolhe dar o poder, é Ele quem fez todo o sacrifício, e tudo precisa voltar para Ele. Você está comigo aqui nessa manhã? Quando nós temos essa consciência de que o poder não é nosso, agora sim vou estreitar mais um pouco. Quando eu entendo essa consciência de que o poder não é meu, eu entro no segundo princípio: o poder requer responsabilidade.
Por quê? Porque Deus não dá algo valioso para quem não tem responsabilidade com aquilo que carrega. Só um uou lá atrás, obrigada. O poder requer responsabilidade. Deixa eu tentar te explicar aqui, ó. O texto vai dizer: mas recebereis poder quando, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Não, meu irmão, se você tivesse entendido, nessa hora você já estava um pouquinho desesperado. Por quê? Por que, pastor, eu estaria desesperado? Porque a manifestação do poder é por uma evidência, a habitação do Espírito Santo. O pastor começou a falar aqui na hora da oração. Eu falei: pastor, já pode parar que você vai entrar na minha pregação. Eu orei para ele parar. Falei: deu. Mas entenda uma coisa: se o que eu vou receber como capacitador desse poder é a pessoa do Espírito Santo, eu preciso andar à altura daquilo que eu recebi. Então eu vou ser mais rasgada. Se a sua vida não está mudando por ter o Espírito Santo dentro de você, tem algum problema. Seu comportamento não pode ser o mesmo. Nós precisamos ter uma responsabilidade com aquilo que nós carregamos. Nós precisamos ter uma responsabilidade com aquilo que foi depositado dentro de nós. Então deixa eu falar, querido, você não pode ter uma vidinha de qualquer jeito. Ai, pastora, mas tem gente que é meio radical, religioso. Para de querer chamar de religioso aquilo que é princípio. Deus não vai mudar princípio para que você fique felizinho. Não é Deus que se submete a você, somos nós que nos submetemos a Ele. E eu preciso ter responsabilidade com aquilo que Deus está derramando sobre nós. E hoje em dia o que está acontecendo? Todo mundo querendo negociar princípio para viver aquilo que quer viver, e ainda clamando para Deus mandar poder. Deixa eu tentar te explicar. Ele já enviou o que precisava enviar para você manifestar o poder. Você só às vezes não está manifestando o poder que você já recebeu, porque você não está ajustado aos princípios que Ele já estabeleceu. Deixa eu tentar te explicar de um outro jeito, com Bíblia, que eu gosto de explicar com Bíblia. Amém? Olha o que a Bíblia vai dizer. Lá em Evangelho, nada, em Atos, não é Evangelho, é Atos. Em Atos capítulo 1, verso 4 e 5, olha o que Deus vai dizer, Jesus vai dizer: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então vamos lá, Jesus fala o seguinte: olha, eu vou ir, e é necessário que eu vá, para que venha o Consolador. Alguém melhor do que eu vai vir. O que vocês estão precisando para esse tempo vai vir. Jesus está falando. Só que Ele vai dizer um detalhe: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então vamos lá, irmão. Quer dizer que para receber esse poder eu tenho uma responsabilidade de obedecer à direção que Deus deu. Então você consegue perceber que até para viver esse poder, não dá para viver esse poder de qualquer jeito, tem que viver na obediência. Porque Ele está dizendo: não sai de Jerusalém. Aí o que acontece? 2 atribulados dos discípulos vão caminho a Emaús indignados com Jesus. Você está me acompanhando? Aí eles estão decepcionados com Jesus, porque eles ficam indignados, falam assim: ah, Jesus falou que ia morrer, ressuscitar, mas morreu. E agora, vamos embora, caminho a Emaús. Sabe aquelas pessoas que querem dar show? Vamos embora, cansei. Você conhece gente assim? Não é quem está perto de você. Aí eles querem dar um showzinho. Fazer o quê? Vamos embora. E vão embora, os dois. Detalhe, não esperaram nem terminar os 3 dias para consumar o que Jesus já tinha falado, e já saíram. De onde? De Jerusalém, onde Jesus tinha falado. E aí eles vão embora.
Jesus encontra com eles no meio do caminho sem mostrar que é Ele. Quando chega lá, eles estão ainda falando. Por quê? Porque quem está fora do propósito murmura. Quem não entende o propósito, quem não anda à altura daquilo que carrega, sua boca só manifesta aquilo que é contrário ao propósito. Você está entendendo, querida? Aí o que acontece? Eles estão falando de quem? De Jesus. Jesus chega sem mostrar que é Jesus e eles começam a falar mal de Jesus para Jesus. Você viu? Aí eles começam a falar. Aí Jesus chega perto deles. Vocês estão pegando? Jesus pega. Não é para tocar, é para saber se vocês estão pegando a mensagem. Jesus chega perto deles e fala o seguinte: é sua mãe? Não? Falou, pega ele. Falei, é a mãe orando para Deus derramar. Aí, Jesus chega e fala, vocês estão falando de quem? Aí os dois viram para Jesus e falam, você é estrangeiro aqui que você não sabe o que aconteceu? E ele fala, me conta. E eles falam, é porque nós acreditávamos que Ele, Jesus, era quem haveria de libertar Israel. Então deixa eu traduzir para você o coração dos discípulos. Ele não era o que ele dizia ser, ele nos decepcionou, por isso a gente não vai permanecer no lugar que deveria permanecer. Deixa eu só fazer um parêntese. Tem muita gente que não obedece, não porque não compreendeu a direção, não obedece porque se decepcionou com quem deu a direção. É basicamente, Deus, eu não te entendo. Então se eu não entendo o que o Senhor está fazendo, não espere de mim que eu te obedeça. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente está tentando obedecer o que compreende e não confiar em quem falou. Aí eles olham para Jesus e falam, nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de libertar Israel. Ou seja, Ele não era aquilo que a gente pensava que Ele era. E Jesus está só aqui ouvindo e pensando, falando de mim. Ele fala, vocês achavam, se eu fosse Jesus ia falar na hora, vocês esperaram os 3 dias que eu falei? Não, por quê? Nem deu tempo de esperar, porque lá antes, irmãos, em Lucas, ele fala, eu vou morrer e vou ressuscitar o 3º dia, antes de acontecer essa cena. Eles não esperaram tempo. E aí o que acontece? Jesus vai virar para eles, e aí cada um lê a Bíblia com a sua personalidade, eu vou ler com a minha. Jesus fala, ó tolos e tardios para crerdes naquilo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse todas essas coisas? Ele mais ou menos está dizendo, para de murmurar e para de falar quando vocês não estão no lugar que eu ordenei que vocês ficassem. Quando vocês não acreditaram naquilo que eu falei. Quando vocês querem usufruir daquilo que eu tenho para dar sem esperar o tempo para que isso se manifeste. Deus não vai manifestar o seu poder através de você se você não tiver estrutura para carregá-lo, porque senão ele te quebra. Mas tem gente querendo acelerar o processo, tem gente dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor falou que era 3 dias, mas eu não aguento, eu quero que seja num, eu quero que seja no máximo 2, mas 3 é tempo demais, senão eu vou sair de Jerusalém. O poder requer responsabilidade. Você está comigo aqui nessa manhã? E você segura a onda que eu estou no 2º ponto. Não vem dizer, estou cansado. Não, permaneça em Jerusalém. Irmãos, aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que Jesus pega, e antes de se mostrar quem Ele é, Ele pega a palavra e diz assim, começando por todos os profetas, por Moisés, até todos os profetas, explicou-lhes para os 2 abençoados. Não são eles se interpretam. Explicou-lhes o que dele se achava nas escrituras. Começou tudo de novo. Deixa eu te explicar. Lá em Moisés, lá, você ouviu o que foi dito, foi falado, quando terminou tudo,
Começa a anoitecer. Os discípulos vão comer e Jesus faz como que vai embora. E aí eles falam, tá tarde, fica. E Jesus, Ele volta. E aí a Bíblia diz que eles vão ceiar. Na hora que Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, Jesus desaparece. Na hora que ele parte o pão, eles percebem um detalhe, porque quem é discípulo já tinha visto Jesus partir o pão em outro momento. Na hora que ele parte o pão, eles olham, meu Deus, era Jesus. Qual é a fala? Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco e nos abria as escrituras? Sabe qual é a última frase? Vamos voltar para Jerusalém. Eu te faço uma pergunta. Jesus chegou para os dois e falou, vai para Jerusalém? Não. Mas os dois foram alinhados e entenderam, não é aqui o lugar da promessa, vamos voltar para o lugar da obediência. Se ele falou para permanecer em Jerusalém, vamos ficar em Jerusalém. Entenda uma coisa, se nós queremos viver esse poder, essa manifestação do poder, nós precisamos entender que o poder requer responsabilidade, não é de qualquer jeito. Olha para alguém perto de você e fale para essa pessoa, por que você está demorando para obedecer aquilo que você já deveria ter feito? Você está aqui comigo nessa manhã? O problema, querido, é que muitos estão agindo como se não tivessem entendimento. Por que, pastora? Porque se entendessem, não viveriam como vivem. Se entendessem, não andariam como andam. Meu irmão, só quando você entende verdadeiramente o que você carrega dentro de você, você entende que você morreu para essa vida. Você fala, cara, não dá para viver mais com essa mentalidade da terra, querendo conquistar para tentar provar para os outros que eu me tornei alguma coisa. Não. Você fala, não, eu não quero conquistar para competir, porque hoje quem tem influência é quem está no mercado, é quem é o número 1, quem é o número 2, quem é o número 3. Meu irmão, quem entende o que carrega, fala, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Aí Deus fala, abre mão de tudo. Você fala, tá bom. Aí a sociedade e as pessoas estão dizendo, não, você tem que se tornar, conquista, conquista, conquista. E você olha e fala, eu estou conquistando o quê? O que Deus quer que eu viva. Porque existe um lugar de obediência que eu não abro mão. Existe um lugar de obediência que eu não negocio. Existe um lugar de propósito que é o que me traz satisfação. Não é o que as pessoas podem achar de mim, é o que Ele acha de mim. Você está entendendo, meu querido? Se existe algo que nós precisamos compreender para ter responsabilidade na nossa vida, é o que nós carregamos. Olha aqui, Jesus sabia disso. João 13:3 vai dizer, Jesus sabia que o Pai havia deixado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Para que eu possa andar à altura daquilo que eu carrego, eu preciso entender de onde eu vim, o que eu tenho e para onde eu vou. Jesus sabia que Ele tinha todas as coisas debaixo do seu poder, o que tinha, e que viera de Deus, sua origem, e estava voltando para Deus, destino. Quando eu entendo qual é o meu lugar de origem, aquilo que eu carrego e para onde eu vou, eu não ando nessa terra de qualquer jeito. Vou falar para quem não está entendendo, tem foto no Instagram que não te cabe mais. Tem postagem que não cabe mais. Tem conversas na sua casa que não cabem mais. Tem conversinha com o irmão da igreja que não cabe mais se você quer elevar de nível. Por quê? Porque eles ficam falando o tempo inteiro as suas insatisfações, mas você não quer mais olhar para a murmuração. Você quer voltar para Jerusalém e falar, estou esperando, Senhor, pode enviar do alto. Não te cabe mais. Se não te cabe mais, você tem que fazer o quê? Não quero. Fica aí conversando sozinho. Quando você quer elevar um nível, você deixa quem está no nível abaixo lá. Quando o outro quiser elevar um nível, você convida e fala, então vem para cá que agora eu te ensino como é que é esse nível aqui.
Quem está entendendo? E não estou falando de nível de promoção, irmão, estou falando de nível espiritual. Você está entendendo? Você está entendendo? Então eu preciso andar à altura daquilo que eu carrego. Aí de novo tem gente que fala: ai pastor, você está sendo religiosa. Não, meu irmão, eu tenho que andar à altura daquilo que eu carrego. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer aqui, você traduz para mim aqui, interpreta. Você pergunta para ela assim: se ela tivesse agora uma bolsa com 2 moedas de R$1, ao todo são? Gente, por favor, exatas. Ao todo é? São, né? É ótimo. São R$2. Ótimo. Pergunta para ela se ela deixaria a bolsa aqui no primeiro banco e iria no banheiro no final do culto de boa. O que é isso? De boa. Iria. Agora pergunta para ela se ela pegasse no caixa, recebesse o salário do mês, que é 10.000, e está na bolsa, se ela deixaria a bolsa dela aqui no primeiro banco, no final do culto, e iria para o banheiro de boa. Qual é a resposta? Nunca. Então ela não confia em vocês. Irmão, vamos falar sério, nenhum de nós faria isso. Você deixaria a sua bolsa com 10.000 conto aí no banco e falaria: ah, não, vou lá no banheiro e volto? Não, mas R$2 você deixaria sem problema. Então olha bem o que eu vou te falar, presta atenção no que eu vou te falar. Você se comporta à altura do que você carrega. Se é pouco, se é displicente, se é valioso, você cuida. Por que tem gente que não quer mudar a sua vida? Porque está tratando a pessoa do Espírito Santo como R$2. Está achando que carregar a pessoa do Espírito Santo é qualquer coisa. Não, não é. Ah pastora, mas eu não consigo mudar. Você consegue sim, porque Ele é o capacitador para que você seja transformado. Então muda o eu não consigo por eu não quero, e começa a se responsabilizar por aquilo que você carrega. E eu vou ser mais específica: tem gente deixando o seu chamado morrer, porque não está vivendo à altura daquilo que Deus profetizou que você tem. Ah, eu não quero falar, eu não quero me comprometer, eu sei que Deus tem um chamado, mas um dia vai acontecer. Que dia? O dia que você tomar vergonha na cara. O dia que você entendeu que tudo aquilo que você precisa já está em você. Você só precisa manifestar. Ah, mas eu não quero me expor. Esse é o problema. Você está preocupado em ser aceito, quando você precisa estar preocupado em manifestar a glória de Deus. Mas eu preciso que você entenda algo nessa manhã. Não temos tempo. Não temos tempo. Não tem tempo para essa crise que você não quer sair dela. Eu estou falando que você não pode ter crises, não. Geralmente as crises antecedem um novo tempo. Está tudo bem com ela, o problema é que você permanece nela e não quer sair. Não temos tempo para você ficar esperando que as pessoas te autoafirmem uma coisa que é uma questão de obediência e não de senso de capacidade, porque capacidade você não tem. É só assumir que você não tem capacidade para reconhecer que se Ele está em você, Ele vai me levar, Ele vai falar, Ele vai fazer, Ele vai manifestar, porque eu por mim não consigo, só Ele pode fazer através de mim, só Ele pode fazer através de mim. Sabe o que acontece quando você reconhece que só Ele pode fazer através de você? Quando acontece, você fala: não veio de mim, a glória é para o Senhor, a glória é para Ti, Senhor. Está me entendendo nessa manhã? Nós precisamos andar à altura daquilo que nós carregamos. A Bíblia vai dizer, já estou começando aí para o final. Você sabe, começando aí para o final é ótimo, né? Queridos, a Bíblia vai dizer, e eu quero que você pegue isso daqui.
pastora, por que eu preciso ser transformado? Se eu quero viver essa manifestação do poder, se eu recebi o Espírito Santo, por que eu preciso ser transformado? Olha aqui, a Bíblia vai dizer, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados, diga comigo, batizados, com o Espírito Santo. Eu preciso que você me entenda isso aqui. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pega isso daqui. Quando a gente vai, agora vou ser um pouquinho mestre por um segundo. Quando você vai para o original, a palavra batizado, ela tem duas formas de serem faladas no grego. Ela tem a palavra bapto, diga comigo bapto, e tem a palavra baptizo. De novo, bapto e baptizo. Pegou? Não são a mesma coisa. A palavra bapto significa uma coisa, e a palavra baptizo significa outra coisa. E para eu poder te explicar, eu vou utilizar uma explicação de um médico chamado Nicânder, um médico grego, que ele vai utilizar uma receita de picles para explicar isso aqui. Olha que revelação revelada. É picles, irmão, picles, tá? Olha aqui, a Bíblia vai dizer, João vos batizou com água. Pega a frase. Mas vós sereis baptizo com o Espírito Santo. Perceba que não é bapto, é baptizo com o Espírito Santo. Você pegou? Vocês serão o quê? Batizados, baptizo com o Espírito Santo. E ele vai explicar a diferença dessas duas, bapto e baptizo, da seguinte forma. Quando você vai fazer picles, ele explica assim, pega essa revelação. Você pega o vegetal, e a primeira coisa que você faz, as duas palavras significam mergulhar, mas olha a diferença. Ele fala, quando você pega o vegetal, você bapto na água fervente. O que é bapto na água fervente? Você mergulha, mas é algo temporário. Mergulhou, escaldou e tirou. Entendeu? E depois você baptizo na solução de vinagre. Não é colocar e tirar, é deixar lá até que ele deixe de ser vegetal e se torne um picles. Pastora, me explica melhor que eu me perdi no meio do processo, presta atenção. Bapto fala de algo temporário, escaldei, coloquei, mergulhei e tirei. Baptizo fala de algo permanente que modifica o meu estado. Então o que está dizendo? Quando vocês estiverem ali, vocês foram batizados com água, mas agora vocês serão baptizo com o Espírito Santo. Não é algo temporário, é algo permanente. Pastora, por que minha vida precisa mudar? Porque você tem que parar de ser vegetal para se tornar picles. Porque quando você está mergulhado, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você é mergulhado, você não consegue ficar do jeito que você estava. Você não consegue ser a mesma coisa. Todo mundo antes dizia um vegetal, agora todo mundo olha para você e fala é picles, é picles, é picles. Te mudou, você não é a mesma pessoa, não dá mais para viver do mesmo jeito. E agora sim estou acabando. Terceiro princípio e último. Primeiro eu falei, o poder não é nosso, a gente manifesta, recebe e manifesta. Segundo, o poder requer responsabilidade. Por último, o poder tem finalidade. Qual a finalidade, pastores? Sereis minhas testemunhas. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu estou falando aqui. Olha para mim aqui. O texto não está dizendo sereis grandes testemunhas. Sereis extraordinárias testemunhas, sereis excelentes testemunhas. O texto está dizendo, sereis minhas testemunhas. O que isso significa, pastora? Que isso me indica a serviço de quem nós estamos.
Fala bem mineiro para essa pessoa perto de você. Não é para você não. A finalidade do poder é que nós possamos testemunhar quem Deus é e que Ele possa ser glorificado através disso. É por isso que Deus falou comigo naquele voo: eu dou poder para que vocês me deem a glória. Eu partilho do meu poder, mas eu não divido a minha glória. Eu não tenho problema de entregar mais poder, mas só se você estiver mais pronto para mais poder, você reconhecerá que quanto mais poder, mais eu preciso ser visto, e não você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te perguntar, quem quer poder? Você tem até medo agora de falar, né? Irmão, não tem problema em você querer poder. Você precisa estar pronto para o poder e saber para onde esse poder tem que ir e quem precisa ser reconhecido por isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe o que é interessante? É que ser testemunha é alguém que presencia algo, pode validar aquilo que foi dito, porque estava lá. Quando você vai chamar uma testemunha, não estudei nada sobre direito, mas já vi filme. Você vai chamar uma testemunha num tribunal, você vai perguntar para ela para quê? Para que ela possa falar a respeito de alguém, porque ela estava lá, porque ela viu, porque ela sabe, é uma informação que ela tem propriedade para falar. Então olha aqui, pega isso aqui. Se é uma informação porque a testemunha tem propriedade para falar, porque estava lá, porque viu, porque presenciou, como é que você quer testemunhar milagres de Deus se você só ouve dos milagres dos outros? Para você se tornar testemunha dele, você precisa começar a experimentar. Porque testemunha é quem estava lá, quem viu, quem presenciou e que tem autoridade para falar, porque sabe do que está falando. O objetivo do poder é que você possa ser aquele que valida e dizer: eu posso dizer que Ele faz porque Ele fez na minha vida. Eu posso declarar que Ele muda porque Ele mudou meu casamento. Eu posso falar que Ele transforma porque Ele transformou meus filhos. Eu posso falar que Ele restaura porque Ele restaurou a minha casa. Eu posso falar que Ele dá vida de novo porque Ele me tirou do lamaçal. Irmão, entenda uma coisa: esse é o cerne da história de Jó. Jó passa por tudo que passa e no final ele falou: eu falei de coisas que eu não entendia, que eram coisas grandes demais, preciosas demais, eu não tinha conhecimento. É por isso que ele fala: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está dizendo? Eu saí do lugar de tribuna para me tornar testemunha. Agora eu te conheço. Agora eu estava lá. Agora eu experimentei. Agora eu vi. Agora eu sei como é que é. Agora eu conheço o cheiro. Eu conheço meu amado. E eu sei de onde Ele me tirou. Você pode ficar em pé nessa manhã. Aquilo que não aponta para ele, está apontando para mais alguém. Se está apontando para mais alguém, está apontando para o lugar errado. E quando você entende, pega isso aqui, não se distraia. Quando você entende que a glória é dele, você tem temor de pegar aquilo que não é seu. Você tem temor de
pegar elogios de pessoas e dizer: ah, foi por mim. Você tem até constrangimento e você fica policiando seu coração dizendo: Deus, eu até vou ouvir um elogio, mas da mesma forma que chega, passa. É o Senhor, eu reconheço que é o Senhor. Sabe por quê? Porque só quem se conhece de verdade sabe o que tem dentro de si, ao ponto de reconhecer quando é Deus. Só quem se conhece o suficiente reconhece a sua miserabilidade. Pode olhar e dizer: Senhor, se não for a tua graça, se não for o teu poder transformador primeiro em mim para depois transformar outros, não tem como. Por que eu estou querendo caçar para mim aquilo que não tem destino em mim? Irmão, eu quero que você entenda: Deus não te chamou para ser represa, Deus te chamou para ser fluente. Represa estoca nele mesmo para dizer: eu tenho. Fluente, nada para. Ele entende que o destino não é ele mesmo. E você não tem coragem de usurpar aquilo que não é seu. Pega um segundo que eu vou te falar. Tem um texto que fala muito ao meu coração e eu vou resumir ele. Davi, ele está na caverna de Adulão. E Davi tinha 30 valentes, e desses 30 valentes ele tinha o top 3. Os mais valentes dos valentes. Pensa nos caras corajosos. Josebe, Eleazar e Samar. Josebe, Eleazar e Samar, o top 3 de Davi. Esses 3, irmão, era uma loucura. Eleazar matou um exército até a mão ficar grudado na espada. Josebe matou 800 com uma lança. Samar defendeu um campo de lentilha e lutou contra todos os filisteus. E defendeu o campo. Era um povo corajoso. E um dia Davi está na caverna de Adulão. Pega isso aqui. E ele faz um suspiro. Sabe quando você está com um desejo? Davi faz um desejo. E ele fala assim: ah, quem me dera beber da água da cisterna de Belém. Ele estava com sede. E ele lembrou do poço de Belém, da cisterna, e ele falou: quem me dera beber da água. Só tinha um problema. A cisterna de Belém, para chegar nela, tinha que passar pelo acampamento dos inimigos. É por isso que ele está desejando. Ele está dizendo: quem me dera beber da água da cisterna de Belém. Só tem um problema: ele suspirou perto dos caras errados. Porque estava quem? Os 3. A Bíblia não diz, mas eu imagino que um olhou para o outro e falou: não estou fazendo nada. O outro olhou e falou assim: eu amo desafio. O outro falou assim: eu defendi um campo de lentilha, não vou lutar pelo rei. E aí o que acontece? Os 3 decidem ir pegar água. Só que detalhe, para ir pegar água eles tinham que passar pelo arraial dos filisteus, pelo acampamento dos filisteus. E eles vão. E eles pegam a água da cisterna de Belém. Quando eles voltam, eu imagino que eles voltaram empolgados, falando: o que Davi vai achar? Porque ele nem pediu, ele não deu ordem, ele suspirou, ele desejou. E o desejo do rei para nós é uma ordem. E eles voltam com a água. Pega isso aqui. Na hora que eles chegam para Davi e dão a água, Davi olha para aquela água, pensa: meu Deus, esses caras arriscaram a vida por uma água. Ele fala: eu beberei a água do sangue desses homens? Não, eu vou derramar como adoração ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Custou sacrifício para vocês, não é para mim, é para a glória dele. Mesmo com sede, ele não usurpou o que não era dele. Mesmo querendo, mesmo desejando, ele não pegou para ele o que não era dele. Ele falou que é para a glória de Deus, vai subir como adoração. Se não for para ele, querido, do que vale o poder?
Sabe por quê? Porque o poder que os homens estão construindo é um poder que perece, e é um poder que o próprio poder os faz sucumbir. Mas o poder que vem de Deus tem destino. Então assim, se você entendeu essa mensagem nessa manhã, eu gostaria que nessa manhã a gente pudesse ter temor a Deus, temor no nosso coração, que a gente pudesse ter uma posição de rendição diante de Deus, dizendo: Senhor, se em algum momento eu quis pegar para mim o que não era meu, eu volto tudo para Ti hoje. Eu queria convidar você que foi tocado por essa palavra, você que reconhece que você precisa voltar esse eixo, alinhar. E todos nós, irmão, não é porque eu sou pastor, eu sou líder, eu tenho que o tempo inteiro ministrar meu coração com essa verdade. Eu tenho que o tempo inteiro, quando eu saio para pregar por vários lugares, gente falar: meu Deus, como você foi usada. Eu falar: Deus, não deixa eu me perder, porque o dia que eu me perder não adianta falar bonito. No dia que eu me perder, não adianta o quanto eu estudei nessa palavra, que perdeu o propósito se eu não estou sendo testemunha do Senhor. Para quem que eu estou fazendo? Então você que entendeu essa palavra e você hoje quer se comprometer com o Senhor, eu gostaria que você viesse à frente e se rendesse diante dele. Uma rendição, irmão, se não for para se render mesmo, nem vem. Se não for para chorar seu orgulho, quebrar seu ego. Eu quero que você entenda algo nessa manhã: Deus quer te dar mais, mas você precisa estar num estado que suporta mais. E o estado que suporta mais é o estado que não retém, é o estado que flui. Então assim, não espera pela minha oração, se renda ao Senhor nessa manhã, se renda ao Senhor nessa manhã, fale para Ele como você precisa dEle. Se você não consegue vir aqui à frente, mas você quer se render, vai para o corredor, irmão, rende aí no corredor, não importa, a questão é a atitude, é dizendo: Deus, eu estou dando um passo, porque eu quero que o Senhor me veja. O Senhor me falou uma frase, e com essa frase eu concluo a minha mensagem. Ele disse: a proporção do alcance para fora será a proporção da rendição dentro. Vou repetir: a proporção do alcance para fora será a proporção da rendição dentro. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Gustavo Paiva, e ele começou num hotel, ele estava vendo muitos homens de Deus caindo, homens que eram referência caindo, e ele foi e falou assim: Deus, não me deixa cair, Senhor, não me deixa cair, me ajuda. E Deus, no meio do corredor do hotel, fala para ele: abaixa. E ele: como assim? Deus falou abaixa, e ele ajoelhou, e Deus falou: não, abaixa mais. E aí ele deitou, e na hora que ele deitou, Deus falou: um homem que já está no chão não cai, um homem rendido nunca cai. O lugar que nós temos que estar é no lugar de rendição, porque quem já se rende, não vem ninguém para te tirar, para te jogar, para te fazer cair, porque você mesmo já está com a cara no pó. Você está dizendo: eu preciso de Ti. Sim, irmão, é tempo de chorar, é tempo de prantear, porque tem muita gente nas igrejas caçando um lugar de orgulho e de promoção,
quando nós deveríamos ir com a cara no pó e lembrar de onde nós fomos tirados e de onde nós fomos formados. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Não são os talentos. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, como a essência és tu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Oh, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres, não é isso que queres de nós, Senhor. Mais profundo, bem mais profundo, busca, Senhor, e queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, a essência. Oh, me perdoa, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós tomamos aquilo que não deveríamos tomar. Nos perdoa por todos os projetos humanos aonde não te incluímos. Ah, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que quisemos ser grandes aos olhos dos homens, mas nós não estávamos nos atentando ao teu olhar, Jesus. Nos perdoa por todas as vezes que quisemos crescer para validar nossas crises. Nos perdoa por todas as vezes que utilizamos os dons e talentos que o Senhor nos deu para tentar resolver nossos problemas. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nos tornamos testemunhas dos milagres dos outros,
mas não fomos para o lugar de experimentar os nossos. Nos perdoa, Senhor, por amar mais o Teu poder do que o Senhor. Por amar mais aquilo que o Senhor pode fazer do que Te amar, Senhor. Senhor, nós queremos Te amar. O Senhor é tudo que importa, Jesus. Receba, Senhor, nossa adoração nessa manhã, Senhor. Receba nossas lágrimas, Pai. Não são lágrimas de tristeza, Senhor, são lágrimas de alinhamento, Senhor, constrangimento e temor de Ti. Não importa o que as pessoas estão falando de nós e nos louvando, se o céu, Senhor, não nos reconhece. Deus, nós não queremos só nós Te conhecermos, nós queremos que o Senhor nos conheça. Diga a Ele: Senhor, eu estou aberto para o Senhor fazer através de mim, porque eu entrego a Ti. Eu Te entrego tudo que há em mim. Eu Te entrego tudo que existe em mim. Eu Te entrego tudo, meu amado, receba tudo. O Espírito Santo está perguntando para alguns aqui: é tudo mesmo? Eu Te entrego tudo que há em mim. Tem gente que nesse momento vai começar a sentir uma dor de entrega. Você não quis entregar até agora, mas Ele está dizendo: se você vai me entregar, então entrega. Vai doer, mas entrega no altar. Mas entrega, te custou até hoje. Eu Te entrego tudo que há em mim. Eu Te entrego tudo que existe. Isso. Eu Te entrego tudo. Dores de parto para dar à luz os projetos de Deus e não os seus. Os projetos de Deus e não os seus.